Olha, o Balanço Geral não para. Nós estamos aqui na melhor cobertura do caso do policial militar que matou a ex-mulher ontem à tarde no bairro Rebouças, aqui em Curitiba. Um crime, que aconteceu às 5 horas da tarde, depois teve um desenrolar por 5 horas até o momento em que ele tirou a própria vida. Todo esse caso nós estamos trazendo em detalhes para vocês aqui com a melhor cobertura no Balanço Geral. As nossas equipes de produção e reportagem foram em busca de histórias, de fatos, para a gente tentar entender um pouco mais essa relação do casal que tinha boletins de ocorrência de ambos os lados. Tanto dela, que buscava inclusive uma medida protetiva na justiça para se proteger dele, como também dele em relação a ela. Era uma relação realmente conturbada, mas parece que teve uma questão que foi fundamental na separação desse casal que estava há 1 ano junto. A Franciele já tinha 3 filhos e chegou a engravidar do soldado Almeida. E isso parece que foi o ponto alto da discussão e da relação para levar a situação até onde chegou, não foi, Thaís? Foi sim, Jasson. Já era uma relação difícil, Franciele já estava se queixando do comportamento de Diego, que era muito agressivo, que era violento, que falava alto, tinha um jeito difícil de conviver. Essas são as informações que foram repassadas para a nossa equipe de produção, Jasson. Mas tem sim a situação da gravidez. Ela então engravidou no final do ano e Diego não queria que ela continuasse com a gravidez. Ela contou isso para a advogada que acompanha a Franciele desde 2019, então uma pessoa que tem muita confiança. Ela contou para a advogada o que ela estava passando. Inclusive, nós tivemos acesso a um print em que o Diego manda para ela uma receita de medicamento abortivo, Jasson. Nós fomos em busca de mais informações de quem era a Franciele, de quem era essa mulher, mãe de 3 filhos, que trabalhava bastante, tinha 3 empregos como técnica de enfermagem. E também temos mais informações sobre essa gravidez que foi muito difícil e também o parto que aconteceu e na sequência, infelizmente, a criança acabou morrendo, Jasson. Mais detalhes, então, da vida da Franciele, vocês assistem com a gente agora nessa reportagem. 28 anos, natural de Curitiba. Uma mulher vaidosa, alegre, apaixonada por moda. Franciele Cordeiro e Silva também amava cuidar de vidas. Escolheu como profissão ser técnica de enfermagem. Estudou muito e trabalhava na área há anos. Nas redes sociais, ela gostava de mostrar as viagens pelo país. Em breve, iria viajar para fora. Há 1 mês, Franciele havia feito o passaporte. Ela era mãe de 3 filhos. Um menino de 13 anos e 2 meninas de 11 e 6 anos. Os filhos são de outros relacionamentos de Franciele. Ela ficou um tempo solteira até que conheceu o policial Diego pela internet. Eles namoraram, passaram a viver em união estável e chegaram a morar juntos num sobrado aqui no bairro Rebouças, em Curitiba. Só que nos últimos meses a relação começou a ficar difícil. Franciele procurou o escritório desta advogada em 2019, por conta de outros motivos. Em 2021, começaram as revelações e pedidos de ajuda sobre o comportamento de Diego. Ela relatava que ela estava se sentindo amedrontada porque ele tinha picos de agressividade. Então, ele demonstrava uma certa agressividade, inclusive na forma de falar. As agressões físicas, na verdade, começaram em 2022, mas a forma como ele a tratava, os atos dele já demonstravam uma violência doméstica. Nos últimos meses, 3 boletins de ocorrência, além de 2 denúncias na Corregedoria da Polícia Militar. A última foi nesta terça-feira, horas antes da morte. Na Corregedoria, elas relataram as ameaças de Diego, como essas feitas por e-mail. Aqui, o policial fala sobre a devolução de bens e diz: se não me responder, será pior, porque vejo que tá nem aí. A todo instante ele rondava a casa dela, rondava a escola da filha de 11 anos, que foi essa que estava com ela ontem no carro. Inclusive, na data de ontem, nós voltamos na COGER, porque no feriado, na questão do feriado prolongado de 7 de setembro, ele encaminhou diversos e-mails para ela. Então, assim, de 2 meses para cá, a situação ficou assim insustentável. A advogada também relatou na corregedoria que na sexta-feira, Diego foi até o escritório dela
e deu nome falso. Como eu já estava sentindo, porque ele já estava mandando várias mensagens para a Franciele, eu mandei uma foto dele para minha secretária e perguntei se era ele que esteve no meu escritório, e ela falou que foi ele. Então, eu até hoje me pergunto o que ele foi fazer no meu escritório. As duas filhas de Franciele moravam com ela. Ela era uma mãe amorosa e foi exatamente na vida materna que ela viveu um dos momentos mais difíceis na relação com o policial. Franciele ficou grávida e contou para a advogada que Diego pediu para que ela abortasse. Ele falava que a criança, iria acabar com a vida deles, que eles poderiam viajar, que eles poderiam curtir a vida, E ela a todo instante falava que não, tanto é que ela resistiu até onde ela pôde com isso. Veja essa mensagem. Ele diz para ela pensar no futuro e manda uma receita de uso de medicamento para aborto. Franciele responde: pare. Ele insiste: a gente vai se cuidar e viajar. A gente está se desgastando sem necessidade. Em boletim de ocorrência, ela relatou que Diego colocou o remédio durante relação sexual 2 vezes, fingindo ser outro produto. Na segunda vez, ela passou mal e teve parto prematuro. A criança morreu 5 dias depois. O relacionamento acabou, cada um vai viver sua vida, e era o que eu falava para ela. Vá viajar com seus filhos, você tinha acabado de fazer passaporte, tinha o sonho de viajar para fora, tinha uma carreira brilhante, Ela tinha 2, 3 empregos como técnica de enfermagem, então ela tinha um poder aquisitivo bom, ela tinha o salário dela. Não se explica, na verdade. É inexplicável, eu realmente estou em choque hoje. A advogada em choque também, porque teve um tempo de convivência com a Franciele, então é cliente dela desde 2019. Está bastante assustada com tudo o que aconteceu, Jasson. A Franciele, então, já estava relatando uma relação difícil com o Diego e, claro, que a perda do bebê trouxe ainda mais sofrimento para essa mãe, trouxe ainda mais sofrimento para a Franciele. Nos últimos dias estava muito difícil, então na sexta-feira ele já foi até o escritório dessa advogada que nós vimos na reportagem, perguntando pela advogada, dando o nome de outra pessoa. Ela até pegou e mandou a foto para a secretária, que confirmou que de fato ele se apresentou lá nesse escritório, tentando acessar no nome de outra pessoa. Ele também estava indo na escola de uma das filhas da Franciele, fazendo rondas, além de rondas também na residência da Franciele, tanto que ela estava com medo de voltar para casa porque ele fazia rondas, além de várias ameaças por e-mail. Um dos e-mails, inclusive, a advogada passou para mim. Ele pegou uma foto da Franciele e mandou dizendo sobre a separação de bens, fazendo ameaças também. Tem muitos materiais por e-mail que foram repassados para a advogada. Sobre a medida protetiva, eu perguntei como foi esse processo de pedir a medida protetiva. A advogada explicou que a Franciele, nos últimos tempos, evitava prejudicar a carreira, diz que tinha medo de prejudicar a carreira de Diego. Então, mesmo sofrendo, mesmo com cenário de violência, de agressão, ela mesmo assim se preocupava com ele, se preocupava com a carreira, mas que estava sendo orientada perante essa situação de ameaças e de um cenário de muito conflito, estava sendo orientada. Como foi ficando difícil a ida dele no escritório e também essas ameaças por e-mail, ontem elas foram até a Corregedoria da Polícia Militar e no domingo, como já foi informado aqui pelo Thiago Silva, é saída na Delegacia da Mulher para pedir a medida protetiva. Nós separamos um trechinho da entrevista, a advogada explica sobre essa solicitação da medida protetiva. Vamos ouvir. No domingo, ela foi por mim, eu orientei a fazer a medida protetiva. Até então eram só boletins de ocorrência, mas no domingo, como eu falei para ela, Fran, vamos acabar com isso, vamos registrar o boletim de ocorrência, vamos pedir a medida protetiva, porque é uma forma que você tem de se proteger. Então, no domingo, fomos à delegacia, registramos o boletim de ocorrência e solicitamos a medida protetiva que estava para sair na data de ontem pelo prazo de 48 horas, de domingo a 48 horas. Então, provavelmente, ou ele recebeu a medida protetiva ontem, um aviso, não sabemos o que aconteceu. O fato terminou com a morte da Franciele e depois com a morte também do soldado Almeida, tirando a sua própria vida. A gente continua, a Thaís inclusive tem mais um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, mas espera só um pouquinho. Antes eu quero ouvir do Rudinei o seguinte: como é que foi o clima
ali que você acompanhou durante toda a tarde de ontem, a partir das 5 horas da tarde até ali 9 e pouco da noite, quando tudo terminou de forma trágica, Rodinei. Como é que foi para você acompanhar todo esse momento ali? Qual era a tensão do clima, do ambiente que você sentiu ali? Bem pesado, viu, Jasson? A gente sentia até mesmo, em alguns momentos que a gente tentava abordar um policial ou outro ali, quando passava pela gente, a gente percebia que os próprios policiais eles estavam evitando de falar da situação. Era um momento bastante delicado, a incerteza tomou conta por muitos momentos, porque até mesmo os policiais que estavam ali naquela ação, tentando fazer a negociação, eles não tinham a garantia que o Diego ele ia se entregar. Em nenhum momento ele demonstrou esse interesse de se entregar, de largar a arma, ou até mesmo de deixar os socorristas atenderem a Franciele. Então, esse clima tenso, pesado, dominou não somente nós, da imprensa, que estávamos atrás do cordão de isolamento, mas a gente sentia também que esse clima um pouco pesado ali, denso, também estava da área de segurança para lá, ou seja, nos policiais. E você percebia ou sentia de que as pessoas que estavam acompanhando achavam de que o soldado Almeida poderia ter sido neutralizado nesse momento? Inclusive, a gente conversou com algumas pessoas que estavam ali e essa opinião era bastante difusa, era bastante dividida, aliás. Algumas pessoas perguntavam, mas por que ainda não neutralizaram esse rapaz logo depois de que souberam que a mulher estava no carro? Outras pessoas entenderam o trabalho ali dos policiais, até mesmo para não colocar em risco, porque ali é uma área bastante residencial. Naquele momento ali que nós chegamos, viu, Jasso? Tem empresas ali também, é uma área mista, né? Uma zona mista entre residência e empresas. Então, havia essa tensão, sabe? Pois é, e eu até te perguntei isso, porque aqui no YouTube do Balanço Geral, da RIC TV, PR, tem muitos comentários e muita gente questionando isso, inclusive. E hoje, o Major falou na coletiva da PM que coisa de atirar no braço, na perna, é coisa de filme, né? E aí eu quero saber a sua opinião, doutora Márcia, porque a maioria dos comentários que a gente tem aqui, inclusive num deles diz assim, ó, se fosse um moleque no meio do Parolim, eles metiam bala. Esse é um dos comentários, né? Psicólogos da polícia não estão preparados. E aí vai, porque ele recebeu a arma no dia que cometeu o crime. Aí tem outro que diz aqui o seguinte, doutor. A vida do colega, segundo os policiais, valeu mais do que a da vítima. O autor do disparo só queria garantir que a vítima morresse. A PM errou. E aí, na sua avaliação, doutor? Existe degraus para que você trabalhe isso, né? Naquele momento em que ele estava com ela e esses policiais que tinham visão, que estavam conversando e não viram, talvez nem sinal de vida nela, né? É muito provável que o número de tiros que ela levou, que ela já não estivesse viva nos primeiros minutos, né? Mas que ele estava buscando uma forma de sair, talvez uma forma de se justificar naquelas circunstâncias, que acabou se matando, mas antes ele faz uma justificativa. Talvez o que se importa é o seguinte, se ele não está naquele momento oferecendo um risco maior, não tem por que se neutralizar. E às vezes não se tem ângulo para isso também, né? A senhora falou em se justificar, doutora Márcia. A senhora falou a palavra-chave, até porque tem um vídeo que está rodando aí que ele tenta dizer que também era vítima em toda essa situação, nessa relação tóxica que esse casal vivia. E aí tem o seguinte, o Thiago Silva está aqui. Já está pronto, Thiago? Eu vou chamar o Thiago daqui a pouquinho. Quero saber se o Thiago está pronto, porque é o seguinte, ele teria deixado uma carta. Ô, Thiago, só me chacoalha a cabeça, é isso, né, Thiago? Teria deixado uma carta, o Thiago teve acesso a essa carta, é isso? Segura aí, que eu preciso de 1 minuto para correr aqui com o programa e dar esse recado agora.